Beleza, gente? Lucas capítulo 5, silêncio aqui agora, presta atenção na palavra. Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, presta atenção comigo. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe, que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O último versículo diz, e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nós temos agora, Senhor, o privilégio de sermos ministrados, não por uma pessoa, não por um pastor, não por qualquer pessoa, nós estamos tendo a possibilidade e a oportunidade de sermos ministrados pelo próprio Jesus, através da Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor fala conosco de uma maneira, Senhor Jesus, única, e uma maneira, Senhor Jesus, pessoal, Pai. E eu te peço que, ao falarmos daquilo que está escrito, Senhor, o Senhor possa falar conosco dessa maneira, de maneira única e pessoal. Que o Senhor nos incomode, Senhor Jesus, naquilo que precisa ser feito, naquilo que precisa ser mudado, nas decisões que precisam ser tomadas nessa noite, e que o Senhor conduza tudo aquilo que nós vamos falar e pregar nessa noite, Pai, que a Tua voz, apenas a Tua voz, seja ouvida nesse lugar, e que a minha se cale aqui, porque nós queremos ser ministrados pelo bom pastor, Senhor Jesus. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, glória a Deus. Gente, em muitas Bíblias, se você está com Bíblia de papel aí, como a minha, por exemplo, em Lucas no capítulo 5, um pouco antes desses versículos que nós lemos, ela começa dizendo, os primeiros, nem está tão difícil, está escrito na tela, os primeiros discípulos. A Bíblia, ela dá esse título para essa passagem, porque é quando é narrado pelo escritor desse livro, que é Lucas, de como Jesus, ele encontra os seus primeiros discípulos. E eu confesso para vocês, de que essa semana, essa passagem me chamou muita atenção, e não à toa me chamou muita atenção, porque Deus fez questão de me levar a essa passagem por muitos dias, e muitas vezes, embora essa semana tenha sido mais curta do que normal, porque terça-feira a gente ainda estava no acampa. Então de quarta em diante, Deus começou a me levar para essa passagem, e se alguns se lembram, eu já preguei mais de uma vez sobre essa passagem, mensagem diferente, mas já preguei sobre ela aqui, e eu ficava, Senhor, por que o Senhor está me mandando falar, por que o Senhor está me mandando para esse texto? O que o Senhor está querendo dizer? Até porque eu confesso, gente, que reencontro de acampa, a gente quer uma mensagem como, olha, como você pode manter a sua chama acesa, como não desanimar pós-acampamento, como viver de uma maneira inacreditável e sobrenatural no mundo natural agora depois do acampamento, tudo depois do acampamento. E eu estava nesse mood, Senhor, eu quero falar de alguma coisa assim, alguma coisa que vai aquecer o coração do povo, alguma coisa que vai, sabe, a gente vai ficar firmado, juntão, pós-acampo, é isso que a gente quer, é isso que alguém quer aqui?
Amém. Amém. Um total de 15% quer. Amém. Mas olha só, gente, então eu estava com isso no meu coração, e eu estava buscando a Deus nesse sentido, e parece que Deus estava me levando para esse texto. E aí eu comecei então a raciocinar, poxa, depois de um momento tão intenso como o acampamento que nós vivemos, o que é que Deus está querendo nos dizer através desse texto após o acampamento? E é muito doido, porque a verdade é o seguinte, vamos ser sinceros aqui. Quantos aqui viveram algo maravilhoso com o Senhor no acampamento? Os que estavam lá. Quantos aqui tiveram um encontro com o Senhor no acampamento? Muitos se achegaram de volta, muitos se entregaram pela primeira vez, muitos viveram experiências sobrenaturais com o Senhor, amém. Isso tudo acontece, mas vamos ser sinceros, a maioria de nós, depois de vivermos coisas assim, o nosso medo é perder tudo aquilo que a gente viveu. Fala sério, não é? Eu sou só eu que tenho esse medo. Às vezes eu saio de lá e falo, Senhor, foi tão maravilhoso que parece que o jeito de eu resolver isso aqui é viver para sempre dentro de um acampamento. Eu não quero nunca mais sair do acampamento, mas não é porque eu não estou cansado, não é porque eu não estou com saudade da minha casa, é porque a verdade é que eu não quero perder aquilo que Deus está fazendo naqueles dias. Então o que acontece? A gente vive coisas maravilhosas em momentos como esses. Eu mesmo já vivi momentos maravilhosos que eu saí de acampamentos cheio do Espírito Santo e transformado, mas aí parece que os dias foram passando, as coisas foram apagando, as coisas foram diminuindo, e enfim, a gente tem essa preocupação, e aí quando eu fui entender então o que Deus estava dizendo, Deus me levava para esse texto. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque Deus me fez entender o que Ele quer dizer para mim e para você nessa noite, pós-acampamento, reencontro de acampamento. E já quero deixar claro que é uma série de mensagens que o Senhor nos conduziu, que nós estamos começando hoje, é uma série de 4 finais de semana, ou seja, vira para quem está do seu lado aí, eu sei que você não gosta, mas você vai falar, você vai dizer o seguinte, pelo menos por 4 semanas contando hoje, você está comprometido comigo aqui. Por quê? Porque a verdade, gente, é que Deus está direcionando a gente a uma série de mensagens, e essa série de mensagens não é para facilitar a vida do pastor, não. Na verdade até dificulta. É porque tem algo precioso que Jesus está querendo falar com você. Há uma convocação pessoal que Jesus está querendo fazer com você. Ou seja, o papo é sério, é com você, não é comigo só, é comigo também, mas é com todos nós. Então, olhando para esse texto, gente, a gente consegue perceber aqui muitas pessoas presentes naquele ambiente, muitas pessoas. A primeira delas, o principal personagem que ali é descrito é quem? Jesus, que está ali ensinando. Mas a gente consegue ver outros 2 tipos de público que é apresentado nesse texto. O primeiro público está lá logo no comecinho, que diz que Jesus pregava as multidões. Então o primeiro público é a multidão, que são seguidores de Jesus. Eram as pessoas que iam atrás de Jesus para receberem alguma coisa, para ouvirem alguma coisa, para serem ensinadas de alguma coisa. A gente vê mais para frente, inclusive o Eric pregou sobre isso lá no acampamento, de que o povo essa mesma multidão, depois da primeira multiplicação dos pães, eles começam a ir atrás de Jesus para matar a fome. Eles falam, Senhor, o Senhor não vai dar mais nada para a gente comer, porque eles sabiam que com Jesus rolava o alimento. Então a multidão são aqueles seguidores que vão atrás de Jesus. E o outro perfil de pessoas que aparece nesse texto é um público muito menor, um público muito mais restrito, de apenas 3 pessoas que são os discípulos, mais conhecidos como Pedro, Tiago e João, não fala isso, mais conhecido como Pedro, Tiago e João no barquinho. Que são então os discípulos que nós conhecemos, mas a verdade é que aqui nesse texto eles são apresentados como pescadores falidos após uma noite fracassada de pescaria. Essa é a verdade. Então, a gente vê esses 2 tipos de pessoas, os seguidores, a multidão e os discípulos.
Mas, que eu quero que você olhe comigo junto aqui, que é interessante, é que essa divisão desses dois públicos, de multidão e seguidores para discípulos, ela se dá a partir desse texto. Ela não acontece antes desse texto. Até aqui, Pedro, Tiago e João não eram discípulos. Pedro, Tiago e João eram apenas 3 homens que estavam ali frustrados depois da sua pescaria no meio da multidão. Ou seja, pescadores na praia, pescadores do seu habitat natural. Então, até aqui, eles não eram discípulos. Eles se tornam discípulos depois deste acontecimento. É aqui que a coisa muda, é aqui que separa esses dois públicos. Então, o ponto é, qual é a diferença então, nesse texto, para a gente conseguir identificar multidão, seguidores e discípulos? Olha só, primeiro a gente precisa ver que Jesus, a Bíblia não diz que Jesus vai atrás deles. A Bíblia diz que Jesus estava à beira da praia, quando as multidões se aglomeravam e ele notou que haviam 2 barcos ali. E aí ele notou e ele virou para o dono do barco, que estava ali também, e disse: Simão, me ajuda aí, mano. O povo está me apertando aqui no mar, eu preciso entrar um pouquinho dentro do barco para conseguir ensinar de uma maneira mais fácil. Então, primeiro fica claro aqui para nós de que Pedro, Tiago e João, nessa situação, nessa passagem aqui, eles eram apenas homens pescadores que estavam ali no meio da multidão quando Jesus chegou com a galera toda para ensinar. Amém? Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? 3 homens que, assim como todos os outros, estavam na praia e ouviram a mesma mensagem que toda a multidão ouviu. Aqueles 3 homens, Pedro, Tiago e João, ouviram a mesma mensagem que Jesus estava pregando para a multidão. Aqueles mesmos 3 homens que, assim como todos os outros, tiveram a possibilidade de se aproximar de Jesus. Aqueles 3 homens que, assim como muitos outros na história toda do Evangelho, tiveram a possibilidade de presenciar algo sobrenatural que Jesus fez. Se a gente olhar não só nessa passagem, a gente vai ver que muita gente teve a oportunidade de presenciar um milagre de Jesus. Amém? Há muitos doentes, há muitos enfermos que Jesus foi curando, pessoas que Jesus foi fazendo. Por exemplo, em João no capítulo 3 tem um encontro de um homem chamado Nicodemos. Jesus conversa com ele ali, e da mesma maneira como Jesus conversa com Pedro, Tiago e João, Nicodemos também teve a oportunidade de conversar. Então aqueles 3 homens aqui, eles tiveram a mesma oportunidade de todos os outros. Mas presta atenção aqui comigo agora. Mas diferente da multidão, diferente de outros seguidores qualquer, aqueles homens nessa passagem, eles deixam de ser apenas seguidores para se tornarem discípulos. Há uma mudança aqui que faz com que tudo faça sentido a partir daqui. Há uma mudança, e isso fica claro para nós no texto, lá a partir do versículo 8, que diz o seguinte: quando Simão Pedro, olha aqui, se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque a Bíblia diz que eles ficaram espantados com aquilo que eles tinham acabado de ver. Imagina só, um homem de tamanha sabedoria ensinando algo poderoso que nunca tinham visto. Alguém que é capaz de fazer milagre de uma forma que eles nunca viram. Alguém que é possível estar falando para uma multidão e parecer que está falando individualmente com eles. Então esses caras, quando a Bíblia diz, quando eles se dão conta de quem estava ali, eles caem de joelhos no chão, prostrados, e falam: Senhor, afaste de mim. O Senhor tem algo de diferente, o Senhor tem algo tão poderoso, o Senhor de fato é Deus e eu sou pecador. Aí Jesus faz algo que é maravilhoso. E é interessante, vocês vão olhar para isso aqui. Jesus não chama eles para nada, Jesus só diz uma coisa. Ele diz o seguinte: eu vos farei pescadores de homens. Jesus está compartilhando o que aqui com eles? A missão. Resumidamente, depois de Pedro olhar para Jesus e dizer: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador, Jesus olha para ele e fala: eu posso fazer de um pecador um pescador de homens.
Jesus acrescenta um S de salvação. Glória a Deus. Ah, foi bonito esse, hein? Uau! Come on! More fire! Presta atenção, Jesus olha para Pedro e fala: Pedrão, de pecador, eu posso te fazer um pescador de homens. Ou seja, de um cara falido, depois de ouvir a mensagem, depois de ver o que eu posso fazer, depois de experimentar estar próximo de mim, eu posso te dar algo muito maior do que tudo isso que você está vivendo aqui. Vocês estão entendendo isso? E aí então a Bíblia termina dizendo assim: de agora em diante você será pescador de gente, disse Jesus. E assim que chegaram à praia, o que acontece? Aqueles homens deixam tudo e passam a seguir Jesus. Então olha isso, a Bíblia ela é enfática em dizer exatamente isso que eu estou dizendo. Quando eles se deram conta de quem estava ali falando com eles, quando eles se deram conta de quem estava ali pregando, quando eles se deram conta de que não eram mais um profeta, quando eles se deram conta de que não era mais um qualquer falando sobre algo, quando eles se deram conta de que era o próprio Deus falando direto com eles, cara, a primeira coisa eles adoram, mas depois disso eles caem de joelho no chão e eles, quando chegam na praia, abandonam tudo para seguir Jesus. Eles largam tudo, porque eles pensam: olha, se esse cara que está falando comigo é o Senhor Jesus e é o Filho de Deus, vale a pena perder tudo, vale a pena abrir mão de tudo, vale a pena seguir e caminhar com esse cara até o fim da minha vida. Esses caras entendem isso. Então olha só, quando eles fazem isso, eles passam de estágio. Eles deixam de ser seguidor multidão para se tornar o quê? Para se tornar o quê? Gente, me ajuda aí, às vezes eu esqueço. Eles passam de seguidor para se tornarem discípulos. Eles abrem mão de viver uma vida natural para viver uma vida agora sobrenatural. Eles abrem mão daquilo que eram os sonhos e os planos deles, que, vamos ser sinceros, talvez nem fossem tanta coisa assim, para começarem a viver agora os sonhos e os planos de Deus para a vida deles. E tudo isso porque eles entenderam que quem estava ali era o Senhor Jesus. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Presta atenção aqui. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque talvez eu e você, nós chegamos aqui nesse culto hoje, na mesma situação que Pedro, Tiago e João, só não no barquinho. Às vezes a gente chega aqui nessa mesma situação. Talvez você que estava lá no acampamento, você pode ter chegado lá, ou talvez você tenha chegado aqui hoje, tá? Frustrado, cansado. Talvez você tenha chegado no acampamento sem perspectiva do que ia acontecer. Talvez você tinha ido sem sequer saber o que poderia acontecer lá, o que ia rolar. Talvez você possa ter ido lá só para zoar. Não, eu vou causar. Talvez você possa ter ido até lá chateado, abatido, desanimado com a vida, com a tua família, com a tua realidade, não sei. E aí, de repente, você se encontrou no meio de uma multidão de gentes lá, ouvindo algo diferente, ouvindo Jesus falar. Parece que tiveram alguns cultos que parecia que Jesus estava falando com você, velho. Imagina só um convidado X que ninguém nunca viu, chegando lá e falando algo que parecia que era pessoal. No meio da multidão parecia que a mensagem era diretamente para você. De uma maneira muito doida, parece que Jesus, assim como fez com Pedro, Tiago e João, naqueles dias no acampamento, talvez ele esteja fazendo isso hoje, ele começou a te chamar para próximo. Parece que era algo mais forte do que você, irresistível. Parece que Jesus estava chamando você para perto. Talvez você tenha se aproximado de Jesus pela primeira vez, sentido que é o amor de Cristo. Talvez você tenha se reaproximado,
Parece que assim como Jesus fez algo maravilhoso naquela pesca, parece que Jesus fez algo maravilhoso na sua vida lá nesses dias. De forma que você saiu, chegou em casa, falou: pai, mãe, só quero queimar, tio. Pai, mãe, sabadão eu vou estar na igreja, porque é mistério. Parece que algo de maravilhoso aconteceu. E aí qual que é o ponto? E por que que Jesus me mandou falar sobre esse texto? Vira para quem está do seu lado e fala: presta atenção agora, que agora vem a resposta. Sabe por quê? Porque depois de ouvir a mensagem como Pedro, Tiago e João e a multidão ouviram, depois de verem um milagre como Pedro, Tiago e João e a multidão também viram, depois de poderem se aproximar de Jesus e viverem algo pessoal, como Pedro, Tiago, João e a multidão também pôde se aproximar, há algo que precisa acontecer depois disso. E esse algo que precisa acontecer depois disso é exatamente como nós chegamos aqui. O ponto que eu quero dizer é que você pode decidir hoje, se você, a partir de tudo que você viveu e você está ouvindo aqui, você pode continuar sendo um seguidor de Jesus. Você pode continuar sendo um seguidor que até ouve, que até experimenta um pouquinho do sobrenatural. Você até percebe quem Ele é. Mas assim que Ele termina de falar, assim que as coisas passam e os dias passam, a gente deixa Ele embora e Ele segue a vida dele e eu sigo a minha vida. Ou você pode chegar aqui hoje e se tornar discípulo. Você pode chegar aqui hoje e ao perceber quem Ele é, ao perceber o que Ele falou, ao perceber o toque de Jesus, você pode se render totalmente e receber esse convite pessoal de Jesus, dizendo: ei filho, ei filha, foi maravilhoso o que a gente viveu, mas eu quero você como meu discípulo, eu quero você do meu lado, eu te provei que comigo não vai te faltar nada, eu te provei que comigo os teus sonhos são muito melhores do que os sonhos que você acha que você pode ter. Eu te provei que a tua missão comigo ela é muito maior do que a missão que qualquer outro ser humano pode dar. Eu te provei que se você estiver comigo, você vai aprender e você vai ser muito maior do que você pode ser. Que as suas feridas elas não existem mais. De que o poder que é derramado sobre mim por ser filho de Deus também é derramado sobre você. Jesus ele apresenta tudo isso, mas o ponto é: Pedro, Tiago e João, depois de perceberem o que tinha acontecido, eles decidem abandonar tudo para serem discípulos, diferente da multidão. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui nessa noite, depois de viver algo com o Senhor, depois de ouvir Jesus falando com você lá no acampamento e aqui hoje, será que você vai continuar sendo um seguidor? Ou será que você está disposto a abandonar tudo para ser discípulo dele? O que você quer? Qual o desejo da sua vida? E só para nós contextualizarmos um pouco melhor, qual é a diferença então entre um seguidor de Jesus e um discípulo? É importante a gente dizer. Resumindo, um discípulo ele é alguém como um seguidor. É alguém que segue Jesus. Só que ele vai muito além de alguém que simplesmente segue Jesus. Ser discípulo é alguém que se submete a Jesus em tudo. Ou seja, um discípulo de verdade é alguém que tem compromisso com Jesus e não falha. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: compromisso não é algo natural. Compromisso tem que ser intencional. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém se compromete com algo naturalmente, você se compromete quando você quer. E num relacionamento, por exemplo, de namoro, de casamento, sem compromisso é impossível ter um bom relacionamento. É impossível. O compromisso ele é uma das bases principais de um relacionamento saudável e verdadeiro. Então, a primeira coisa que a gente enxerga da diferença de um seguidor para um discípulo é que um discípulo ele se compromete com Jesus em tudo. Ele se compromete com Jesus aqui na igreja, ele se compromete com Jesus na escola,
Ele se compromete com Jesus em casa, e deixa eu te falar, compromisso às vezes é abrir mão de outras coisas para estar com Jesus. Tem um monte de gente que quer viver um monte de coisa com Deus, mas não se compromete com Ele, porque é seguidor e não discípulo. Outra coisa é que um discípulo vive um relacionamento de amor com Jesus. Eu entendo que se Ele me amou a ponto de morrer por mim, cara, e um bom relacionamento para rolar tem que ser recíproco. Alguém aqui, nem precisa levantar a mão, tá? Mas talvez alguém aqui já tenha vivido num relacionamento onde parece que só um entregava e o outro era indiferente. Não existe relacionamento assim. Porque um relacionamento, para ser legal, tem que ter reciprocidade, tem que ser dos dois lados a mesma coisa. Então, se Jesus me amou primeiro, eu preciso entender que um discípulo ama Jesus de volta. Custe o que custar. Ainda que isso custe a minha vida. Um discípulo tem o desejo de ser como Jesus. Um discípulo, ele tem o desejo de aprender e se tornar alguém parecido com Jesus. Cara, é olhar para Jesus e falar, eu sei que é difícil, mas caramba, como eu queria ser igual a Ele. Tem um monte de gente idolatrando, desculpa, posso falar assim ou não? Tem um monte de gente idolatrando e querendo ser igual a um monte de nego idiota da internet, velho. De verdade. Querendo realizar desafio idiota que um monte de moleque faz na internet. Menina também, gente. Querendo se vestir igual as meninas tortas, velho. Cara, um discípulo de Jesus olha para ele e fala, ainda que eu ande na contramão do mundo, eu quero ser parecido com ele. Sabe por quê? Porque eu sei que ele morreu, mas está vivo. E quando eu morrer, eu quero estar vivo com ele no céu. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero falar parecido com Ele. Eu quero andar parecido com Ele. Um discípulo vive a missão de Jesus, ou seja, um discípulo de Jesus entende que a missão que Jesus compartilha, ela é maravilhosa. E ela é muito maior do que uma missão qualquer que qualquer outra pessoa pode dar. Então, o que eu quero que você entenda aqui, e como eu disse, eu estou quase finalizando já. O que Jesus me incomodou essa semana, eu queria vir com uma mensagem toda poderosa, toda cheia do Xaramanaia. Aquela mensagem que parece que queima o coração. E Jesus me disse, Pedro Amadeu, seja obediente em primeiro lugar. Quem fala sou eu. Mas o que Jesus me disse foi o seguinte, tudo isso que você quer pregar é legítimo porque eu quero fazer na vida de cada adolescente da igreja. Mas eu só consigo fazer isso em quem é discípulo. Eu só consigo fluir com quem é discípulo. Eu só consigo derramar coisas além da conta para quem é discípulo. Para alguém que se compromete. Para alguém que decide me amar, ainda que isso seja difícil. Para alguém que decide pagar o preço para estar com Jesus. Então o que Deus me falou essa semana é que muitos, presta atenção aqui, muitos tiveram a oportunidade de estar com Jesus. Muitos tiveram a oportunidade de presenciar coisas maravilhosas. Muitos tiveram a oportunidade de ver e viver milagres. Muitos tiveram a oportunidade de ouvirem a palavra sendo pregada, de provarem quem Jesus era. Muitos deles tiveram essas experiências. Muitos deles seguiram Jesus para cima e para baixo, mas poucos tiveram a coragem de abandonar tudo para ser discípulo de Jesus. Mas eu posso te dizer, esses caras, os discípulos, foram no final das contas, aqueles que nós usamos como referência até hoje. 2000 anos mais se passaram, e é deles que a gente fala. Sabe por quê? Porque foram alguns que tiveram a decisão de abandonar tudo para ser discípulo e não apenas seguidor. Deixa eu te falar uma coisa, guarda isso que eu estou te falando. Jesus, por mais que Ele queira o coração de todo mundo, Jesus ele não quer seguidores, Jesus quer discípulos. Jesus quer gente que se compromete. Jesus quer gente que ama assim como Ele ama também.
E olha, eu não estou querendo dizer que Jesus está à procura de pessoas perfeitas. A gente olha pela história desses caras aqui, a gente vê que esses caras eram cheios de imperfeições. Esses caras eram cheios de pecado. Esses caras aqui eram cheios de BO. Pedro, por exemplo, era turrão, cabeça dura. Tinha um monte de discípulo mimimi aqui no meio. O que eu estou dizendo é que Jesus não quer gente perfeita. Para de se preocupar com isso. Ai, para mim é difícil. Para de se preocupar com isso. Jesus quer gente que primeiro esquece todo o resto e se compromete hoje. Eu vou ser discípulo. Eu vou ser discípulo. Ah, não sei como vai ser, mas eu vou ser. Eu decido isso hoje. É isso que Jesus está procurando. Então entenda uma coisa. Jesus ele está procurando pessoas que querem viver com Ele, se tornarem parecidas com Ele. Ainda que isso custe tudo, abandonar pessoas, abandonar pecados, abandonar planos. E o ponto muito central que eu quero dizer aqui, é que todo o resto, tudo aquilo que eu queria falar, sobre manter a chama do coração acesa, sobre ser constante com Jesus, sobre viver o sobrenatural, sobre tudo aquilo que você imagina que um bom cristão pode viver. O que Deus deixou claro para mim é, tudo isso é possível quando a gente passa de estágio de seguidor para discípulo. Só para vocês entenderem, hoje nós estamos falando exatamente disso, de você ser um discípulo e não apenas um seguidor. Na semana que vem nós vamos trazer aqui o que é necessário para ser discípulo. E aí vai facilitar a vida, porque vai dar alguns caminhos. Depois nós vamos trazer um exemplo de um bom discípulo. E por último nós vamos finalizar dizendo as características de um discípulo e o que ele vai viver quando ele se torna um discípulo de verdade. Que é a virada de chave de discípulo para apóstolo. Ou seja, você tem que estar aqui. Mas eu vou me limitar hoje a dizer isso que eu estou dizendo para vocês. Cara, Jesus ministrou coisas maravilhosas na vida de muitos no acampamento. Jesus está ministrando aqui toda semana na sua vida. Jesus está te convidando para viver coisas inacreditáveis e inexplicáveis com Ele. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite, se você chegou aqui hoje sendo um seguidor, e talvez você tenha vivido sua vida inteira sendo apenas um seguidor, eu quero desafiar você hoje a dar um passo diferente diante de Deus, e falar, Senhor, o que eu vivi, assim como Pedro, Tiago e João, eu estou me dando conta hoje de que eu vivi com o próprio Deus. E se eu estou vivendo isso com o próprio Deus, eu estou disposto a abandonar o que eu tiver que abandonar para ser discípulo. Eu quero ir para o próximo nível. Eu quero ir para o próximo estágio. Eu quero avançar. Eu quero ser relevante para o reino de Deus. Eu quero fazer parte da tua missão, mas o ponto é, esses caras não entenderam o que era ser discípulo antes de decidirem ser discípulos. A minha pergunta, e eu fecho com isso, é, você quer ser discípulo de Jesus ou apenas um seguidor? Porque se você quiser ser discípulo, hoje, pode ter certeza que se você se comprometer, você vai para um novo estágio. E aí o que Deus começa a fazer e derramar é totalmente diferente. A chama vai acender. Pelo contrário, vai continuar acesa. O fogo vai cair. O entendimento, a sabedoria, ser parecido com Jesus, vai acontecer. Mas você precisa tomar a decisão de ser discípulo. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Pode subir já o louvor todos, por favor. Em nome de Jesus, se você estiver aí no seu lugar, não se desconecta agora não. Pensa aqui mais uma vez. Mais uma vez parece que Jesus marcou esse encontro aqui para a gente. Parece que Jesus decidiu hoje chamar você e falar, viu, bora, já entrei no teu barco. E aí? O que vai ser? Talvez assim como Pedro, Tiago e João, ao ouvir essa mensagem, você fique pensando. Lembra o que aconteceu com eles?
Eles caíram de joelho no chão e falaram: Senhor Jesus, se afasta, velho. Se afasta, porque eu sou pecador. Pô, eu tenho pecado em mim, Senhor. Eu acho que eu não consigo resolver isso aqui não. Eu acho que essa vida aí não é para mim não. Eu acho que caminhar com o Senhor Jesus é para gente perfeita. É para quem sabe muito. Se afasta. Aí Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro do barco. Jesus já provou quem Ele é. Jesus já falou com você de maneira pessoal. Jesus já fez milagre. E aí está dentro do barco olhando para você dizendo: viu, eu não te importo com a situação de pecado, porque eu posso te transformar de pecador em pescador. Mas quando chegar na praia você tem que decidir ser meu discípulo. Então, em nome de Jesus, eu não preciso ficar falando muito aqui. Eu quero que todos aqui agora fechem os olhos e você comece a pensar na tua vida, naquilo que Jesus está falando com você nessa noite. Todos aqui, sem exceção, feche os olhos agora. Não se preocupa com quem está do teu lado. Esquece o grupo de louvor que está aqui em cima. São os mesmos que estavam aqui agora há pouco. Cara, imagina que Jesus está dentro do teu barco falando: ô, velho, só vem, só arrisca, só vem ser discípulo. E muda a chave. Vamos para o próximo nível. Vamos para o próximo estágio. Mas eu vou fazer isso com quem é discípulo. Se nessa noite, ao ouvir essa mensagem tão simples, parece que há algo dentro de você te incomodando para dar um passo a mais, de subir o nível, de ir para mais perto de Jesus e decidir andar com Ele agora, agarrado mesmo. Se você quer fazer esse compromisso com Deus, não comigo, em nome de Jesus, enquanto nós ministramos uma canção aqui, eu quero desafiar você a se posicionar diante do Senhor, sair do teu lugar, se colocar nesse altar, dizendo para Jesus: Pai, hoje eu deixo de ser multidão, hoje eu deixo de ser apenas seguidor, e hoje eu me torno discípulo. Hoje eu começo a dar um passo em direção ao sobrenatural que o Senhor tem para a minha vida. Hoje eu dou um novo passo em direção a uma vida de chama acesa o tempo todo. Então, em nome de Jesus, enquanto a gente canta, se o Senhor está falando com você, sai do seu lugar e vem até aqui. Faça esse compromisso com o Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Não tenha vergonha agora de qualquer coisa. Esquece quem está aqui, cara, é com você e Deus, em nome de Jesus. Minhas carroças. Enquanto nós estamos cantando, sai do seu lugar e vem até aqui. O Senhor está chamando gente hoje pessoalmente para ser discípulo, em nome de Jesus.